Bom, vocês citaram que 50% são assintomáticos, mas e nos casos sintomáticos? Pode ter gente que tem sintoma e, como você disse, acha que é normal, né? É normalizado pela sociedade. Né? Muito. Porque a maior parte das mulheres, na verdade, elas sentem dor, elas acham que é normal a menstruação. Na época da menstruação, você sentir cólica, dor de cabeça, você ficar com náusea, ficar com um monte de sintomas que não são. O normal, vou te ser agora, né, esclarecer aqui, é você não sentir nada. E eu, particularmente, sou uma pessoa que não sinto nada quando estou menstruando. Faz tempo que eu não menstruo. Legal essa parte de não menstruar da gravidez. E é exatamente, é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Ah, você não para de treinar durante a menstruação? Não, eu não sinto nada. Porque pra mim é normal. Por quê? Porque apesar de ter alguns focos de endometriose, que não são muitos, claro, mas eu tenho um estilo de vida que me ajuda a controlar isso. Mas quais são os sintomas, então, e além dos sintomas, eu também queria saber, porque a Malu falou, o normal é não sentir nada. Mas o normal hoje é o comum na sociedade ou não? O comum já é ter um monte de sintomas na menstruação? O comum é ter um monte de sintomas, né? Hoje a gente está diante dessas alterações que são consideradas normais, mas elas não são normais. Então, elas normal hoje em dia é anormal. É exatamente isso. Lamentavelmente, é exatamente isso. O endométrio, eu vou fazer um parênteses para falar do endométrio, nós somos dois apaixonados pelo endométrio. Eu pela gestação, o André pela parte da endometriose, enfim, toda a síndrome do ovário policístico, tudo que ele ensina da parte ginecológica. O endométrio ele é um tecido muito sensível, ele é trabalhado, modificado e amadurecido ao longo da vida da mulher pelo ciclo menstrual. Então a menina começa a menstruar e aquela menstruação, aquela flutuação dos níveis hormonais amadurece o endométrio. Também, a partir da década de 70, nós temos uma mudança não só do comportamento de estilo de vida, mas também medidas farmacêuticas e farmacológicas, na verdade, que transformam esse ciclo menstrual. Então, agora, porque você tem autonomia, você vai para o mercado de trabalho, menstruar é uma coisa horrível, você tem que se livrar da menstruação, porque menstruar é muito ruim para você. Então, mulheres foram submetidas ao uso de hormônios sintéticos. E esses hormônios sintéticos para bloqueio, eles não mimetizam o ciclo menstrual, eles fazem uma castração química. Então, a mulher toma um comprimido todo dia e aquilo ali bloqueia. É um tema... Mas é necessário. Não, mas hoje em dia, pelo menos, é cada vez mais divulgado esse ponto. Sim. A gente tem que ser uma escolha, né? Uma escolha com conhecimento, tá tudo certo. Exatamente, eu quero isso, eu optei por isso, tá bom. Então a gente faz essa opção com conhecimento. Mas a ideia de liberdade, que agora você não vai ter nada na sua vida, nenhum problema, todos os seus problemas estão resolvidos por conta disso, para mulheres isso é um equívoco muito grande. Então algumas coisas podem se iniciar em decorrência disso. O endométrio, ele precisa dessa flutuação hormonal. A flutuação hormonal, ela tem um motivo. Então, a gente faz um pico de estrogênio, a progesterona ela é liberada na segunda fase, tudo isso funciona numa orquestra extremamente alinhada, detalhada, com funções de sistema nervoso central, do ovário, para que exista uma gestação. Só que a gestação, ela tem uma alta demanda metabólica. Então, não é todo o ciclo que a mulher vai, então eu vou gastar muita energia para produzir esse endométrio, para diferenciar esse endométrio, para produzir esses hormônios, e tá tudo bem. Então, em decorrência disso, toda vez que a gente fala em bloqueio hormonal, o endométrio ele vai ficar bloqueado. O endométrio ele entra num estado de hibernação, que não é uma hibernação fisiológica, é uma hibernação obrigada. E aí, um belo dia, aos 35 anos, a mulher começa porque menstruou aos 12, estava com cólica nos primeiros 2 anos. Um belo dia, aos 35 anos, ela resolve que ela já conseguiu tudo o que ela queria e que agora ela vai começar a pensar em engravidar. Ela usou dos 15 aos 35. Ela tem 20 anos de bloqueio hormonal, quando o corpo dela era para estar menstruando regularmente. E esse bloqueio hormonal agora, aos 35, ela resolve que ela vai tirar a pílula e que tudo vai acontecer e que nada vai ter interferência ali. E não é tão simples assim. Então, o endométrio ele é um tecido que precisa de amadurecimento, ele precisa do ciclo menstrual. E aí, muitas outras questões estão associadas a isso, inclusive a própria descamação e a mudança do endométrio com casos de endometrite, de infecção, os casos de endometriose, de infertilidade, endométrio fino e reprodução assistida, que não responsivo. Eu tô aqui, eu usei 25 anos de contracepção, ou o próprio dispositivo intrauterino, que também tem trabalhos associando a isso, e agora eu quero que tenha um endométrio lindo, fofinho para engravidar. Não é tão simples assim. O corpo feminino, ele não perdoa o estilo de vida. E, Bruninha, o pior não é nem isso, porque quando a gente vê a endometriose, ela é uma doença que tem 4 pilares hoje,
quinto, indo para o quinto pilar hoje conhecido. Ela é uma Quando doença... fica tão complexa, a gente está botando o quinto. É isso. Ela é uma doença estrogênio dependente, então ela depende de hormônio e por isso o bloqueio hormonal é um dos tratamentos para isso, bloquear a produção hormonal, porque se tem estrogênio cresce, porque esse tecido endometrial, até brinco nos alunos, né? O estradiol, que é o hormônio produzido pelo ovário, engrossa ou espessa o endométrio. Então, o estrogênio produzido pelo hormônio engrossa o endométrio, se preparando para uma gravidez, e também espessa ou faz crescer os focos de tecido de endometriose, porque é o mesmo tipo de célula. É o mesmo tecido. Então, toda vez que a mulher tem um ciclo normal, o endométrio entende que o hormônio está se preparando para engravidar, então o estrogênio espessa aquela camada, mas onde tiver célula também vai se proliferar. E aí, é por isso a dor também, para quem não entende. Como você vai ter esse tecido endometrial em outros locais, às vezes, e quando a gente fala outros locais, não sei se vocês entenderam, mas é tipo em qualquer lugar da cavidade abdominal ou não. Eu tenho um paciente no olho, até eu tenho um paciente no nariz. No olho e tudo mais. Então, caso assim, E aí, por exemplo, se menstrua, o nariz sangra por causa disso. Sim. Porque durante a menstruação descama, então você vai descamar. Exatamente. E aí por isso que dói, porque você vai crescer um tecido num lugar onde teoricamente não deveria para ter. Exatamente. E aí vai ter aquela dor. Exato. Assim como... E aí você vê, você tem esse pilar, é uma doença estrogênio dependente, ela é uma doença inflamatória e por isso dói, porque toda inflamação dói. Você leva uma pancada, alguém toca em cima, dói. Um corte. Ela está ligado a estresse oxidativo, e aí por isso estilo de vida impacta completamente, e ela está ligada a alterações imunológicas. Então a endometriose ela é uma porta para doenças autoimunes. A gente, por exemplo, é obrigatório que toda paciente que tem endometriose investigue pelo menos Hashimoto, que é a doença mais comum. Pelo menos, mas existem várias outras doenças, especialmente articulares, né? As doenças reumatológicas têm uma correlação direta com a endometriose. Então, qual é o grande problema? Bruno comentou, muitas pacientes, e talvez você que está aqui nos assistindo tem endometriose, foi dito, é só parar de menstruar, é só bloquear os seus hormônios. Você está respondendo por 25% do seu tratamento. Porque você, com a pílula anticoncepcional, você não interfere no estresse oxidativo, você pode até piorar, porque a pílula com hormônio exógeno, ele tende a ter um efeito no estresse oxidativo. Você não altera as questões imunológicas e você não altera o microambiente, você pode piorar. Exato. Então, isso é um grande detalhe, porque o tratamento de bloqueio hormonal melhora o sintoma. E às vezes agravando a causa. Exato. Então as pessoas não conectam os pontos. Tapar o sol com a peneira. É bem né? isso, uma peneira bem furada. O problema, né? Então, e aí, Bruno perguntou quais são os principais sintomas. Você que está aí nos assistindo. Se você apresenta a endometriose, a doença dos 5 Ds. Tem 7 Ds, mas vamos para os 5. Que a doença vai ficando tão complexa e vai aumentando. Então, eles vão botando mais. Ela é uma doença que gera dismenorreia, que é a dor para menstruar. Ela gera dispareunia, que é dor na relação sexual. Ela pode gerar disquesia, que é dor para evacuar. Disúria, que é dor para urinar, isso tudo ligado ao ciclo menstrual. No período menstrual eu senti isso tudo. E o último D, que é a dificuldade de engravidar, que é a infertilidade. Então esses são os principais. Se você tem algum desses sinais ou sintomas, procure médico. Eu sempre digo, por que a gente peca? Porque a gente deveria pecar por excesso de zelo. Se a paciente está sentindo, vai lá e faz o exame. Se você descartar, ótimo, mantenha a vigilância, mas você descarta, dizer, não é nada, toma analgésico, toma um Buscopan, faz só uma compressinha quente, toma isso. Então, as pessoas ao invés de investigarem a fundo, ficam apenas negligenciando e normalizando. Então, sentir dor não é normal, sentir dor para evacuar não é normal, sentir dor na relação sexual não é normal. Então, não normalizemos a dor, porque isso faz com que exista um atraso ainda maior. E aí, quanto mais, como ela é uma doença inflamatória ligada a estresse oxidativo, você dificulta e faz com que essa célula vá progredindo. Imagina que se a gente fizesse uma analogia com câncer, seria um câncer que você identifica que ele está acontecendo. Vamos aguardar 10 anos para começar a tratar? Isso, exatamente. Então, você trata com uma doença extremamente evoluída. E aí, o grande problema é a dificuldade de você conseguir resolver ainda maior. Os custos são absurdos. Essa semana eu mandei uma paciente minha para o Dr. Rodrigo Fernandes, que é um amigo nosso aqui de São Paulo, que opera muito bem. Paciente minha com lesão no intestino, no fundo da vagina, na bexiga, cirurgia extremamente extensa, mutilante, com um custo absurdo, uma morbidade pós imensa. Exato. E por quê? Porque ela sentiu isso há 12 anos e todo mundo disse, é normal, toma analgésico. Então você vai mascarando os sintomas e aí você deixa aquela doença ir progredindo. Então, assim, é incrível trazer essa pauta para cá, porque é uma doença muito comum no Brasil e no mundo, e as pessoas não dão o devido valor para ela. E que tem impactos, inclusive, na gestação também. A gente falando sobre isso, o diagnóstico de endometriose, a gente está falando da mulher que quer engravidar,
E aí existe um conceito completamente ultrapassado, mas ainda dito e pregado dentro de muitas clínicas ginecológicas e obstétricas, lamentavelmente, de que a endometriose é curada durante a gestação. E que esse é tão infundado e tão absurdo que chega a ser até negligente de certa forma, porque a endometriose impacta a gestação de formas importantes, e o obstetra e a paciente, eles devem saber, inclusive, que estão diante de uma gestação com endometriose. Exato. Uma gestação com endometriose é uma gestação como afeta o endométrio é o tecido que está relacionado à implantação, reconhecimento do embrião e à própria placentação. Agora, a gente tem uma gestação que tem um risco aumentado para complicações, tanto primeiro, fertilidade e abortamento. Exato. Gestação ectópica, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, parto prematuro, são crianças que têm um risco aumentado para a placenta prévia. Então, hemorragia pós-parto, complicações relacionadas à gestação, aumento de números de histerectomia, que é a retirada de útero para essas mulheres. Então, não só o diagnóstico para acompanhamento ginecológico, mas porque usualmente essas mulheres acabam procurando depois para engravidarem. Não tem o diagnóstico porque postergaram e no meio dessa... Lembra, algumas mulheres podem ter infertilidade, outras mulheres não podem, então as mulheres engravidarão com a endometriose mesmo na ausência do diagnóstico, muitas vezes, e que durante a gestação, de repente, são surpreendidas com uma condição que deveriam ter sido avaliadas anteriormente, como, por exemplo, pré-eclâmpsia precoce, que a endometriose aumenta risco para uma complicação relacionada ao aumento da pressão na gestação. Porque o pessoal só pensa em não conseguir engravidar, Exato. sem esquecer que existem Exato. complicações maternas e neonatais. Exatamente. Então é para a mulher e para o bebê. Tá, Exatamente. agora que a gente já apavorou todo mundo. Isso que eu ia falar. Exato, agora calma. Eu tô aqui, graças a Deus, eu sou homem. Mas você vai ter uma filha mulher. Sim, é verdade. Você tá lascado igual. E a esposa, porque o grande problema é assim, achar que a gravidez cura e achar que terminou, tá tudo Tá certo. tudo A resolvido. doença existe, ela é crônica de caráter progressivo sem cura ainda. Não, uma coisa que eu pensei de, entre aspas, bom, é que a Malu tem endometriose. Sim. Mas foi algo que a gente descobriu que deve ser muito recente, porque ela fez o exame na época da Exato. pandemia e não tinha. E aí, alguns anos depois, tinha. Eu falei, pô, então não tem 10 anos Exato, pra isso é diagnosticar. ótimo. Exato.